Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: Portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ao meditar nesses versículos, o Senhor me levou à seguinte reflexão: estamos vivendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? A minha vontade é igual à vontade de Deus? Definimos aqui por vontade como nossa faculdade de tomar decisões. A palavra nos mostra que precisamos ser santos nessa área. A tarefa não é fácil. Nem toda decisão é simples de se tomar. Todavia, não há como fugir. Cada página da nossa curta vida é marcada por decisões, e cada decisão que tomamos traz consigo as suas consequências. Desde as mais simples, comer, vestir, até as mais complexas de fazer um curso ou com quem se casar. Qual tem sido seu parâmetro ao tomar decisões? As pessoas são chamadas diariamente para tomar um número elevado de pequenas decisões. Resolvemos o que comer no almoço, a que amigos telefonar, se começamos o trabalho do dia por uma ou outra tarefa, a cor do vestido, da calça, da camisa, camiseta, gravata, a hora de levantar da cadeira para tomar aquele cafezinho. Tomamos decisões dessa natureza de forma tão automática que muitas vezes nem parecem escolhas, mas são. Em um mundo cada vez mais complexo, com excesso de informação, pressão por desempenho e repleto de alternativas, as pessoas precisam tomar decisões também a respeito de assuntos delicados, que devem fazer isso sem ter muito tempo para pensar. Cada vez mais, o sucesso e a satisfação pessoal dependem da habilidade de fazer escolhas adequadas. Com frequência, as pessoas são instadas a tomar uma decisão que pode modificar a sua vida pessoal. Não há como fugir. Ou você decide, ou alguém decide em seu lugar. A santificação pessoal não acontece de uma vez. Precisamos a cada dia desenvolver a salvação com temor e tremor. À medida que progredimos nesse processo, também nossa vontade será cada vez mais ajustada à vontade de Deus. É possível progredir na santificação da vontade. Responda a si mesmo: Deus tem sido glorificado por suas escolhas? O que você quer para si é aquilo que Deus quer? Você consegue compreender a santificação da sua vontade para que a de Deus seja manifesta? Alguns podem dizer: meu coração diz que este é o melhor caminho. Não é uma frase comum? Mas até que ponto podemos confiar no que sentimos ao tomar decisões? A palavra traz um alerta adequado do próprio Deus quanto a este assunto. Ele se encontra em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? O que este texto ensina? A princípio, é bom que saiba que o coração mencionado aqui não se refere ao órgão responsável pela circulação do sangue no corpo humano. Aliás, a palavra hebraica leb, traduzida por coração neste texto de Jeremias, é o vocábulo usado com maior frequência na literatura bíblica para as funções imateriais da personalidade humana. Aqui está ligado diretamente à vontade. Agora, observe novamente o versículo e veja quais são os adjetivos nada amistosos que lhes são dados. Observe: enganoso e incorrigível. Essas expressões também poderiam ser traduzidos por traiçoeiro e perverso. É arriscado agarrar-se com todas as forças no que diz o coração. Na hora de tomar decisões, podemos ser enganados por ele. Não é à toa que o sábio descreve no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar,
Guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E agora? Se não podemos confiar em tudo o que o coração diz, no que confiar na hora de tomar decisões? Existe um padrão confiável quanto à santificação da vontade? Sim, existe. Dois padrões são apresentados no texto que lemos no início: a vontade de Deus e os desejos, ou seja, paixões do homem. Um deles conduz à vida, o outro à destruição. Um deles se preocupa com as decisões firmadas em valores eternos, o outro em decisões firmadas em valores passageiros. Cabe-nos escolher qual deles vai nos dominar. A ordem bíblica é para que fiquemos com a vontade de Deus. Se quisermos ser bem-sucedidos em nossas decisões, precisamos levar em conta a vontade de Deus. Ao fazer a vontade de Deus, investimos o tempo que nos resta no que é duradouro e realizador. Mas como posso descobrir qual é a vontade de Deus? Observe que disse o salmista e veja a proximidade que existe entre fazer a vontade de Deus e ter a lei do Senhor no coração, como vemos descrito no livro de Salmos, no capítulo 40, no versículo 8. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no íntimo do meu ser. É na palavra que encontramos revelada a vontade de Deus. De modo que não crer na palavra é não crer em Deus. Desobedecer-lhe é desobedecer a Deus. Esse é o padrão confiável quanto à santificação da vontade. Por isso, cuide de obedecer a tudo o que nela está escrito, como padrão de Cristo que lhe é revelado através da graça. Na palavra, não encontramos apenas o padrão confiável quanto à santificação da vontade. Ela também nos apresenta um auxílio para realizá-lo. Além de revelar a sua vontade, Deus também nos fornece poder para realizá-la. Por isso que vemos descrito essa verdade na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, que diz: porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Querer o que Deus quer nem sempre é tão fácil. Decidir de acordo com o querer de Deus é uma tarefa desafiadora. Mas leia novamente o texto e observe. É Deus quem efetua em nós. O que significa isso? A palavra efetua foi traduzida do termo grego energon. A ideia dessa palavra é trabalhar efetiva e produtivamente, dar poder. Deus nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos dá poder para querer o que Ele quer. A vida cristã não é uma série de altos e baixos, mas sim um processo constante, em que Deus opera em nós enquanto praticamos o que Ele ensina. À medida que desenvolvemos a nossa santificação pessoal, Deus trabalha em nós para que cada vez mais a nossa vontade seja parecida com a vontade dEle. Ele nos capacita para que cada vez mais os nossos desejos sejam parecidos com os seus desejos. Você pode contar com a ajuda dele. Podemos enfrentar muitos problemas difíceis pelo caminho, mas Deus nos ajuda a lidarmos com eles. Diante de decisões difíceis, recorra à sabedoria da palavra de Deus e à força do Senhor através da sua palavra e através do Espírito Santo. O Senhor nos auxilia. Com que frequência devemos nos examinar para saber se a nossa vontade está coincidindo com a vontade de Deus? Na verdade, a nossa vontade deve ser constantemente revista e repassada pela nossa consciência. Devemos sempre examinar a nossa vida, comparando-a com as verdades reveladas na palavra de Deus. Isso não é uma tarefa de outro mundo. Concordamos que o papel do Espírito Santo neste processo é fundamental. Por isso Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículos 11 e 15, o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Compreender aqui é a habilidade de juntar as coisas e vê-las em seu relacionamento mútuo. Os santos são encorajados a fazer o uso do seu raciocínio. Deus nos deu inteligência e espera que a usemos. O movimento dos olhos é silencioso. Por isso, precisamos estar bem atentos e preparados se quisermos compreender a vontade do Senhor. Examine-se sempre, creia e continue realizando tudo que lhe foi ordenado. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos as nossas primícias, de entregarmos este dia a Ti, de entregarmos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, de consagrarmos tudo diante da Sua face, da Sua presença. Obrigado, Pai, e que cada vez mais nós possamos compreender a Sua vontade, ainda que seja uma tarefa, Senhor, difícil, porque muitas vezes nós queremos tratar, ou queremos resolver, ou queremos fazer tudo por impulso, Senhor, não perguntando ou não ouvindo se é a Sua vontade ou não. Então, por isso, Pai, nós te clamamos que o Espírito Santo de Deus nos auxilie em todas as nossas decisões e escolhas, em tudo aquilo que formos ter, Pai, que fazer, para que o Seu nome seja glorificado em cada atitude, em cada ação nossa. Sabemos que muitas vezes falhamos. Sim, Pai, falhamos porque acabamos, Pai, no calor do dia a dia, ficar mais atento a todas as tarefas que nos são colocadas do que propriamente a Sua voz. Mas, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos e ensina-nos a cada dia a andar segundo a Sua vontade e segundo o Seu querer. Que cada vez mais a Sua vontade seja manifesta em nós, o Seu querer seja revelado, para que a Sua palavra se cumpra e tudo aquilo que o Senhor tem a fazer seja, Senhor, feito através de nós. Pai, muito, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, obrigado já por todas as decisões, por todas as conclusões, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já preparou para nós desse dia. O Senhor está à frente de tudo, o Senhor está à frente, Pai, do volante, Senhor, deste carro. O Senhor está à frente, Senhor, da assinatura destes documentos. O Senhor está na frente, Senhor, desta condução ou deste meio de transporte que nós vamos pegar. O Senhor está na frente, Senhor, de tudo aquilo que estamos estudando, apresentando, fazendo. No final, Pai, de todas estas provas, de todas estas matérias, o Senhor está na frente, Pai, de tudo aquilo que hoje está sendo passado, Senhor, nas emoções, nos pensamentos, até mesmo, Pai, diante da enfermidade, ou diante dos decretos, ou diante, Pai, até mesmo, Senhor, da dúvida. O Senhor está na frente de tudo e por isso queremos que a Sua vontade seja estabelecida em nós dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Assim consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Consagramos tudo diante do Seu altar para que se cumpra e estabeleça o Seu querer. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.